Eu quero lembrar aqui os primeiros momentos de Saul, antes dele ser rejeitado por Deus, porque muita gente pensa que Saul já começou mal, mas na verdade ele não começou mal. Saul, no começo, ele foi um instrumento de Deus, ele foi usado por Deus. Saul, primeiro, ele era um homem privilegiado, ele vinha de uma família que tinha posses, ele era forte, ele era saudável. A reação dele, quando ele fica sabendo que ele seria ungido rei, é uma reação de humildade. Eu quero ler com você, eu quero que você entenda isso aqui. 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Eu vou abrir aqui para ficar mais fácil. 1 Samuel capítulo 9, verso 21. Olha o que diz. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Essa reação aqui foi quando ele ficou sabendo que seria ungido rei. E aí ele disse: mas eu sou o menor da minha casa. A minha família é a menor da tribo de Benjamim e eu sou o menor da minha casa, eu sou o menos importante. E você está dizendo que eu vou ser rei. Era uma reação de humildade. Ele não se considerava digno de reinar sobre o povo de Deus. No capítulo 10, do verso 22 ao verso 24, ele fala isso também. Além disso, Saul, nesse tempo aqui, era uma pessoa que investia na sua comunhão com Deus. Ele era preocupado com a sua comunhão com Deus. Saul foi usado pelo Espírito do Senhor para fazer grandes coisas. Em 1 Samuel, no capítulo 10, capítulo 11, diz que Saul, ele profetizou no meio dos profetas. Ele foi usado por Deus no meio dos profetas. Ele foi cheio do Espírito de Deus. Quando os filhos de Belial o menosprezaram, ele não agiu por conta própria, mas se calou, confiando no propósito divino. Mas Saul não soube aproveitar as oportunidades que ele teve. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele violou os mandamentos divinos e tornou-se uma pessoa rebelde. Em primeiro lugar, eu quero dizer aqui o seguinte: a rebeldia de Saul, ela foi revelada através da impaciência. Se tem uma coisa que o Espírito Santo faz em nós, é nos dar paciência. Às vezes nós temos uma tendência a sermos impacientes. Ao invés de esperarmos Deus agir, nós queremos fazer as coisas acontecerem através da nossa própria atitude, dos nossos próprios atos. Nós queremos adiantar o processo de Deus, adiantar as bênçãos de Deus. No contexto dessa batalha dos israelitas contra os filisteus, o profeta Samuel instruiu Saul a esperar por ele antes de iniciar qualquer ofensiva, pois primeiro era necessária a apresentação de sacrifícios e ofertas a Deus. Havia uma batalha. Antes da batalha seria feito um momento de ofertas e sacrifícios a Deus. Quem que tinha que fazer isso? O profeta Samuel. Só que Samuel começou a demorar. O que Saul fez? Ele mesmo foi lá e ofereceu sacrifícios a Deus. Mostra que Saul era uma pessoa impaciente. Você é uma pessoa impaciente? Talvez Deus fez uma promessa a você, talvez exista uma promessa sobre a sua vida, talvez exista uma circunstância que você está enfrentando agora e você tem perdido a paciência. E aí você quer atropelar o processo de Deus. Você quer passar
o carro na frente dos bois. Foi isso que Saul fez. Samuel demorou e ele foi lá e ofereceu sacrifício. Ah, pastor, mas é errado oferecer sacrifício? Nesse contexto aqui, sim. Porque o responsável pelo sacrifício era o profeta Samuel. O papel de Saul aqui era esperar, era ser paciente. E ele foi impaciente. Quantos estão entendendo, digam amém. Talvez o Espírito Santo já esteja falando com você aí, ó. Quando Saul percebeu que estava perdendo os seus exércitos, enquanto ele estava esperando pelo profeta Samuel, ele correu lá e ofereceu o holocausto. Essa foi uma atitude que demonstrava falta de paciência, que demonstrava falta de confiança na soberania de Deus. E quando ele foi repreendido por Samuel por causa dessa atitude, ele não assumiu a sua culpa. Ele tentou apenas se explicar. Lembra quando a gente sempre faz essa comparação porque é inevitável. Quando Davi é repreendido no seu pecado, o que ele diz? Salmo 51, ele fala assim: eu pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi assume a sua culpa. Ele assume que estava errado. E Saul? Saul tenta se justificar. O tempo todo ele tenta argumentar diante de Samuel a sua atitude de precipitação em oferecer aquele holocausto. Você pode ler depois, eu não vou ler aqui porque senão fica muito grande a mensagem. E o ideal de uma transmissão é que ela dure no máximo 1 hora. Mas você lê lá depois, 1 Samuel capítulo 10, a partir do verso 8, que você vai entender essa passagem, né, da repreensão de Samuel para Saul e da tentativa dele se justificar. Em segundo lugar, Saul fez um juramento precipitado, um juramento tolo, que quase custou a vida do seu próprio filho, a vida de Jonatas. Se não fosse a intervenção do povo, Saul teria matado Jonatas por causa de um voto insensato que ele fez. Faltou paciência, faltou sabedoria para fazer aquele voto. E enquanto eu vou falando aqui, você pode ir se identificando com essas coisas na vida de Saul. Começou muito bem, andando com Deus, sendo usado por Deus, escolhido por Deus, embora, né, por uma pressão do povo, mas tinha sido escolhido por Deus. Mas aí ele não teve paciência para esperar o agir do Senhor e ele não teve sabedoria para fazer os votos. Se você quer sabedoria, peça a Deus e Ele te dará. Ele te dará sabedoria. Se tem uma coisa que o servo de Deus e a serva de Deus tem que pedir ao Senhor, acima de tudo, é sabedoria. Peça a Deus sabedoria para você fazer as suas escolhas, para você conduzir a sua rotina diária, sabedoria para administrar o seu tempo, sabedoria para conduzir os seus filhos, a sua família, sabedoria para cuidar do seu testemunho diante das pessoas. Saul não teve sabedoria, ele fez um voto aqui todo precipitado, quase que o seu filho Jonatas foi morto por causa desse voto aqui tolo que ele fez. E em terceiro lugar, numa batalha de Israel contra os amalequitas, Saul foi rebelde à ordem de Deus. Como assim, pastor? Deus ordenou que os israelitas não poupassem ninguém naquela batalha, porque aquele povo era alvo do juízo de Deus por causa dos seus pecados. Então, tudo ali deveria ser destruído. Deus falou claramente com Saul: quando você for lutar contra os amalequitas, destrua tudo, não traga nada. Nada daquele povo ali se aproveita.
E aí, Saul, o que ele faz? Ele não obedeceu de uma forma integral, de uma forma plena, aquela ordem de Deus. Ele poupou o rei amalequita e ele poupou a melhor parte do rebanho daquele povo. E aí, quando ele foi cobrado pelo profeta Samuel, Saul ainda tentou fazer da desobediência dele um motivo de culto a Deus. Ele falou: não, Samuel, nós matamos os amalequitas, nós guardamos só o rei, poupamos só o rei. E isso que eu poupei aqui dos rebanhos, o melhor do rebanho, é para oferecer como sacrifício a Deus. Mas aí vem o tema da mensagem. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não estava interessado naquele sacrifício de tolo que Saul estava oferecendo a ele. O que Deus queria era a obediência. Era isso que Deus queria. E aí, naquele dia, ele soube que Deus o havia rejeitado. Naquele dia, num diálogo com Samuel, Saul entendeu que ele então havia sido rejeitado. Amém? Saul começou o seu reinado escutando que Deus era com ele, mas terminou escutando que Deus o havia rejeitado. Eu quero ler com você 1 Samuel capítulo 15. Depois você pode dar um pause, voltar a mensagem, procurar com calma essas passagens que eu estou mencionando aqui, porque a vida de Saul ela é um exemplo para nós, irmãos. Deixa eu pegar uma tradução aqui mais fácil de entender. Deixa eu pegar uma NVI aqui. 1 Samuel capítulo 15. Deixa eu ver aqui a partir de que versículo, para não ficar uma leitura muito extensa. A partir do verso 10. 1 Samuel capítulo 15, a partir do versículo 10. Que é o momento depois dessa batalha que eu falei, onde Saul poupa o rei amalequita e pega o melhor dos rebanhos deles. Olha só. Então, só um pouquinho. Então o Senhor falou a Samuel, Deus falando com o profeta: arrependo-me de ter constituído a Saul rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Você acha que Samuel não sentiu quando Deus falou isso? Sentiu sim. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul. Mas lhe disseram: Saul foi para o Monte Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. O profeta foi até o rei. E aí eles falaram assim: não, o rei não está aqui não. Obrigado, Andréia Santos, pelo superchat. Que Deus multiplique na sua vida no nome de Jesus. Eles falaram com Samuel assim: não, o rei não está aqui não. O rei foi para o Monte Carmelo, onde ele ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. Eu já falei sobre honra aqui, e tem um certo tipo de honra que não é pecado nós recebermos. A Bíblia diz para darmos honra a quem merece honra. Honra teu pai e tua mãe. Não tem isso? Trate a sua esposa com honra. Trate o seu marido com honra. Mas Saul, ele estava buscando uma honra, uma reverência que deveria ser dada a Deus. Ele ergueu um monumento em sua própria homenagem, em sua própria honra. E aí é interessante aqui que quando eles se encontram, quando o profeta Samuel encontra com Saul, lá no Monte Carmelo, a partir do verso 13, diz assim, ó: quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor o abençoe, segui as instruções do Senhor. Mentira, ele não tinha seguido. Deus havia mandado matar todos os amalequitas e ele poupou o rei.
Deus falou para não pegar nada e ele pegou do melhor do rebanho. Mas ele, na maior cara de pau, estava dizendo: eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Uai, você seguiu as instruções? Eu estou ouvindo um barulho aí, um balido de ovelhas. Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Olha só, ele estava tentando atribuir aquela culpa aos soldados. Ele não via que a culpa era dele. Ele era o rei, ele estava comandando aquela operação de guerra. Mesmo que essa iniciativa tivesse sido dos soldados, ele como rei... Obrigado, irmã Ana Pinheiro, pela contribuição, que Deus te abençoe muito, viu, minha irmã? Essas contribuições ajudam muito o nosso ministério. Que o Senhor multiplique na sua vida. Se a iniciativa tivesse sido dos soldados, caberia ao rei proibir aquilo, dizer não, a ordem de Deus é que nós não levemos nada. Mas Saul errou e ainda estava querendo empurrar a culpa para cima dos soldados. Eles, os soldados, pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor seu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul, olha, isso aqui é forte, fique quieto. Irmãos, o profeta falou com o rei, fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, diga-me, o que Deus falou? E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder de Israel? Líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerrei contra eles até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, com exclamação aqui, com um ponto de exclamação, mostrando assim uma exaltação. Eu obedeci, Samuel, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Irmãos, Saul aqui, parece que ele mostra assim, uma dificuldade cognitiva. Ele não estava entendendo ou ele estava se fazendo de bobo, tentando justificar ainda um erro crucial que ele havia cometido de desobediência. Ele continua dizendo, os soldados tomaram as ovelhas e os bois, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebeldia para Deus é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Por causa da sua desobediência, Saul, você rejeitou a Deus. E como você o rejeitou, também te rejeita. Obedecer é melhor do que sacrificar.